Se conseguir financiar essa casa, te dou minha comissão. Foi com essa frase debochada, dita com um sorriso de canto e olhar de desprezo, que um corretor humilhou um fazendeiro humilde, um homem simples, com as mãos calejadas do trabalho e o coração cheio de fé. Ele entrou naquela imobiliária sem luxo, com a roupa gasta, o chapéu marcado pelo sol e a esperança viva de comprar uma casa para sua família. Mas o que ele recebeu foi riso, ironia e desrespeito. O corretor olhou para ele de cima a baixo e zombou. Com esse jeitinho simples aí, o senhor quer financiar essa casa? Se conseguir, eu te dou minha comissão inteira. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos e que a fé daquele homem simples ia transformar aquela humilhação no maior golpe de sorte da vida dele. Antes de te contar o que aconteceu depois, e olha, você vai se arrepiar, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve agora aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que já foi humilhado, desacreditado ou que está lutando por um sonho que parece impossível. Cada like que você deixa aqui é como uma semente de vitória sendo plantada. E cada inscrição é um amém que a gente solta para o céu, pedindo que histórias como essa inspirem mais pessoas. Hoje você vai ver que Deus escreve certo, até nas linhas que o orgulho tenta borrar. Vai ver que quem anda de cabeça baixa por ser simples, um dia ainda vai ver os arrogantes se curvando diante da sua fé. Então fica comigo até o final, porque essa história vai te provar que quem tem fé nunca é pequeno. Mesmo que o mundo inteiro duvide. Um corretor arrogante, um fazendeiro humilhado, uma casa que parecia impossível. E uma virada que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Se inscreve no canal agora pra gente continuar essa história juntos. Porque o que acontece depois dessa risada de deboche vai te mostrar o poder que existe quando Deus decide fazer justiça. Naquela manhã abafada de sábado, o sol parecia queimar mais forte do que de costume. As ruas estavam movimentadas, carros passando, gente indo e vindo apressada. E lá vinha ele, seu Amaro, um homem simples de fala mansa, chapéu de palha desbotado e a camisa surrada de tanto trabalhar na roça. Mas no olhar dele havia um brilho diferente. Era um brilho que nascia de um sonho antigo. Um sonho que ele carregava dentro do peito há mais de 10 anos. Dar uma casa digna para a esposa e para os filhos. Uma casa onde a chuva não escorresse pelas frestas. Onde o vento da madrugada não entrasse pelas paredes rachadas. Onde o riso da família não precisasse competir com o barulho das goteiras. Naquele dia ele decidiu. É hoje. Hoje eu vou tentar. Guardou o chapéu, ajeitou o colarinho gasto e, com o coração batendo forte, pegou o ônibus para a cidade. No bolso, um papel amassado com o endereço da imobiliária que ele tinha ouvido falar num programa de rádio. Diziam que lá era onde os sonhos viravam realidade, para quem tivesse coragem de tentar. Enquanto o ônibus sacolejava pela estrada, ele olhava pela janela e lembrava da conversa com a esposa na noite anterior. Ela tinha dito: Amaro, você acha mesmo que eles vão aceitar financiar uma casa pra gente? A gente não tem quase nada. E ele respondeu olhando firme para ela: Mulher, o pouco que a gente tem, Deus multiplica. E o que é para ser nosso, ninguém tira. Foram palavras simples, mas carregadas de fé. Ele acreditava. Acreditava com toda a força que, se Deus o trouxesse até ali, não seria para sair de mãos vazias. Ao chegar na cidade, sentiu o coração apertar ao ver os prédios altos, os carros caros e as pessoas apressadas com celulares nas mãos. Tudo parecia outro mundo, distante da terra onde ele vivia, onde o tempo era marcado pelo canto do galo e não pelo relógio. Mas mesmo assim ele entrou. Entrou naquele prédio bonito, com piso brilhante, ar-condicionado gelado e cheiro de perfume caro. As paredes estavam cobertas de fotos de casas modernas, fazendas enormes, mansões com piscina e jardim. E foi ali, naquele ambiente onde tudo reluzia, que seu Amaro sentiu o primeiro peso da diferença. Cada olhar que o observava parecia querer dizer: esse homem não pertence a este lugar. Mas ele manteve a cabeça erguida. A cada passo, ele se lembrava de um versículo que o pai sempre dizia quando a vida apertava:
O Senhor exalta o humilde e abate o soberbo. E foi com essa frase ecoando dentro dele que se aproximou do balcão. Do outro lado, um grupo de corretores bem vestidos, rindo alto, tomando café caro, digitando rápido nos computadores reluzentes. Seu Amaro esperou um instante, pacientemente, até que um deles o notou. Mas ainda não foi o momento da humilhação. Não ainda. A história vai chegar lá. Mas primeiro é preciso entender o que existia dentro daquele coração simples antes que tudo acontecesse. Ele carregava mais do que o sonho de uma casa. Carregava a esperança de mudar o destino da família, de dar aos filhos um futuro diferente, longe da enxada, longe da poeira e das dívidas que os perseguiam como sombra. Enquanto aguardava, olhou para uma maquete enorme que havia na recepção. Uma daquelas casas lindas, com varanda ampla, piso de madeira e janelas brancas. E sorriu. Naquele momento ele não viu apenas uma casa de luxo. Ele viu o lar que sempre sonhou. Viu a mulher preparando o café, os filhos brincando no quintal e ele sentado na varanda, agradecendo a Deus pelo milagre da conquista. Mas o mundo real voltaria a bater forte. Um toque seco no ombro o fez despertar do sonho. Um dos corretores, de terno alinhado e olhar frio, o observava com ar de impaciência. O homem simples, de fé pura, diante de um sistema que só enxerga aparência, status e dinheiro. E enquanto aquele corretor o encarava de cima a baixo, seu Amaro, com a voz mansa e o coração firme, apenas disse: "Bom dia, moço. Eu vim saber de um financiamento. Queria comprar uma casa para minha família." O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas o que viria depois seria uma cena que ninguém que estivesse naquela sala jamais esqueceria. Antes de te mostrar o que realmente aconteceu e como o destino virou completamente de cabeça para baixo, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história vai te mostrar o quanto a humilhação pode ser o primeiro passo da exaltação. Comenta aí. Você já foi desacreditado por sonhar alto demais? O corretor ajeitou o paletó caro, olhou de cima a baixo aquele homem simples e soltou um meio sorriso, daqueles que não saem do coração, mas da arrogância. Ele nem respondeu de imediato. Apenas virou-se para o colega ao lado e cochichou algo, arrancando uma risadinha abafada dos demais. Seu Amaro, com o chapéu nas mãos, esperou pacientemente. Ele não entendia de luxo, mas entendia de respeito. E o que mais doía não era o silêncio. Era o olhar de desprezo. Depois de alguns segundos, o corretor finalmente disse: "Pois não, o senhor quer financiar uma casa?" "Sim, moço. Eu e minha mulher juntamos um dinheirinho e eu queria ver se dá pra gente começar um financiamento." O corretor cruzou os braços, recostou-se na cadeira e, num tom que misturava ironia e desinteresse, perguntou: "O senhor tem conta em banco? Renda comprovada?" Seu Amaro tirou do bolso um papel amassado, um extrato simples do banco da cidade. "Tá aqui, ó. Não é muito, mas é o que Deus me permitiu ter." O corretor pegou o papel, olhou, virou de um lado para o outro e soltou uma risada leve, debochada. Depois olhou para os colegas e, num tom alto o suficiente para todos ouvirem, falou: "Se esse homem aqui conseguir financiar essa casa, eu dou minha comissão para ele." A sala explodiu em gargalhadas. Alguns disfarçaram, outros nem tentaram esconder o riso. Seu Amaro sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme. Ele não revidou, não baixou a cabeça. Apenas respirou fundo e disse em voz calma: "O senhor ri hoje, mas Deus é justo." O corretor, sem dar importância, apenas deu de ombros. Claro. "O senhor me aguarda ali na recepção? Eu vou ver o que posso fazer." E saiu, ainda rindo, achando que aquilo era apenas mais um caso perdido. Mais um homem simples sonhando com o impossível. Mas o que ele não sabia é que Deus já estava escrevendo a história de seu Amaro. Uma reviravolta tão grande que ninguém, absolutamente ninguém, sairia dali do mesmo jeito. Enquanto esperava, seu Amaro sentou-se num banco de madeira da recepção e começou a orar em silêncio. Ele fechou os olhos e falou baixinho: "Senhor, se esse lugar for para humilhação, que eu aprenda com ela. Mas se for para a glória, que o teu nome seja exaltado. Eu confio no teu tempo."
Alguns minutos depois, uma mulher de blazer azul e olhar firme entrou na sala. Todos os corretores se levantaram. Ela era a gerente. Falava com autoridade, mas tinha algo no olhar. Algo diferente. Ela percebeu o homem sentado, simples, calado, e perguntou em voz baixa: "O senhor está sendo atendido?" "Estou esperando, minha filha. O rapaz ali disse que ia ver para mim um financiamento." A gerente olhou para o corretor e perguntou o que estava acontecendo. Ele, rindo, respondeu: "Nada demais, chefe. Esse senhor aqui quer financiar uma das casas do condomínio novo. Mas, bom, não tem renda suficiente, né? Eu disse para ele que se conseguir, dou minha comissão." Ela arqueou a sobrancelha. Ficou em silêncio por um instante e depois caminhou até o fazendeiro. "O senhor me mostra seus documentos, por favor." Seu Amaro entregou tudo o que tinha. Simples, mas honesto. Comprovante da venda de algumas cabeças de gado, recibos antigos, o extrato. Ela analisou em silêncio. E quanto mais olhava, mais o semblante dela mudava. De repente levantou os olhos e perguntou: "O senhor é o dono da fazenda Santa Luzia na beira do rio?" "Sou sim, senhora. Era do meu pai, antes dele partir. Tenho uns 20 e poucos alqueires lá, tudo registrado. Trabalho na terra desde menino." A gerente fechou a pasta lentamente e encarou o corretor, o mesmo que riu. O silêncio da sala foi quase palpável. O homem começou a engolir seco, percebendo que talvez tivesse cometido um erro enorme. Mas ela ainda não disse nada. Pediu licença, levou os papéis até a sala de dentro e ficou ali por alguns minutos. Seu Amaro esperava, rezando baixinho, pedindo para que Deus fizesse o que fosse da vontade dele. E então a porta se abriu. A gerente voltou, com um leve sorriso no rosto. "Senhor Amaro, parece que o senhor tem muito mais crédito do que imagina. Sua propriedade está avaliada em um valor alto e o banco já tem registro disso. O financiamento foi aprovado." Silêncio absoluto. Os outros corretores olharam uns para os outros sem reação. O que zombou ficou paralisado, a boca entreaberta, o rosto pálido. Seu Amaro, com os olhos marejados, apenas sorriu e respondeu: "Eu disse que Deus é justo. Quando é para ser, até o impossível se abre." A gerente entregou os papéis e completou: "E mais, o senhor ainda ganhou um desconto especial. Parece que hoje o céu resolveu recompensar quem acredita." Aquele corretor, sem palavras, apenas estendeu a mão trêmula e, engolindo o próprio orgulho, murmurou: "Seu Amaro, promessa é promessa. A minha comissão é sua." A sala ficou em silêncio. Alguns funcionários se aproximaram, apertaram a mão dele e disseram: "Parabéns, o senhor merece." E ele, com a mesma humildade de sempre, respondeu: "O mérito é de Deus. Eu só segui o caminho da fé. Porque quando a fé é verdadeira, o riso do arrogante se transforma em aplauso para o humilde." O corretor ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Aquele homem simples, que ele havia humilhado minutos antes, estava agora com o financiamento aprovado, os papéis assinados e o nome sendo anunciado em voz alta pela gerente: "Senhor Amaro da Fazenda Santa Luzia, contrato confirmado." Mas o destino... o destino tinha mais uma carta escondida, uma que ninguém naquela sala poderia imaginar. Quando tudo parecia resolvido, seu Amaro agradeceu educadamente. Recolheu os documentos e disse: "Eu agradeço pela atenção de todos. Deus abençoe o trabalho de vocês, mas tem mais uma coisinha que eu preciso dizer." Todos voltaram a olhar para ele. O corretor, ainda sem graça, abaixou os olhos. Seu Amaro respirou fundo, ajeitou o chapéu e continuou: "Na verdade, eu não vim aqui só para comprar uma casa, não. Vim também para ver como o ser humano trata quem parece ter pouco." A sala ficou muda. A gerente, intrigada, perguntou: "Como assim, seu Amaro?" Ele sorriu de leve. "É que eu já sou cliente do banco faz tempo. E há umas semanas, um amigo meu, que é gerente regional, me falou dessa imobiliária. Eu podia ter mandado ele resolver tudo por telefone, mas quis vir pessoalmente. Quis ver com meus próprios olhos se ainda existem pessoas que enxergam o coração antes da roupa." O corretor levantou o olhar com o rosto corado. Seu Amaro caminhou devagar até ele e, com voz calma, sem raiva, apenas disse: "Moço, quando a gente ri de quem tem pouco, a gente fecha a porta da própria bênção."
Mas quando a gente respeita o simples, Deus abre portas que ninguém fecha. Aquelas palavras ecoaram pela sala inteira. Ninguém se mexia. O corretor, envergonhado, começou a gaguejar. Seu Amaro, me perdoe, eu não sabia. E ele respondeu. Sabia, sim. Só não sabia que a vida dá voltas. A gerente então se aproximou e revelou algo que deixou todos ainda mais surpresos. Senhor Amaro, desculpe interromper, mas há algo importante. O financiamento que o senhor pediu foi aprovado com limite ampliado. O senhor pode escolher não apenas uma, mas 2 casas. O banco informou que o senhor tem crédito rural e propriedades registradas no nome da família. Na verdade, o senhor é um dos maiores produtores da região. O corretor quase caiu para trás. O homem que ele havia zombado não era um pobre coitado. Tentando um sonho impossível, era um fazendeiro de respeito, dono de terras férteis, com anos de trabalho honesto e fé inabalável. O silêncio foi quebrado quando seu Amaro respondeu, com simplicidade. Sou um homem de fé, só isso. E tudo que tenho foi Deus quem me deu. O resto é só papel e poeira. E ali, diante de todos, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Olhou para o corretor, ainda envergonhado, e disse, a sua comissão, pode ficar com ela. Compre cestas básicas e leve para uma família que precise. Assim esse dinheiro vai abençoar alguém de verdade. Os olhos do corretor se encheram de lágrimas. Aquela atitude o desmontou por dentro. Ele estendeu a mão tremendo, e seu Amaro o apertou firme, não como quem cobra, mas como quem perdoa. Moço, não tenha vergonha, tenha mudança. Que isso sirva para lembrar que o mundo gira e Deus gira junto. A gerente, emocionada, disse baixinho, seu Amaro, o senhor é uma lição viva. Ele apenas sorriu e respondeu, não, minha filha, a lição vem de cima. Eu só aprendi a esperar o tempo certo de Deus. Naquele mesmo dia, enquanto assinava o contrato e recebia as chaves da casa, seu Amaro olhou para o céu, respirou fundo e sussurrou. Obrigado, meu Deus, que esse teto seja morada de paz e que ninguém mais precise passar pelo que eu passei para ser respeitado. Ao sair da imobiliária, o corretor correu até a porta e, com os olhos marejados, gritou. Seu Amaro, obrigado por me ensinar o que é grandeza de verdade. E o fazendeiro respondeu apenas com um aceno e um sorriso sereno, caminhando em direção à luz do fim da rua, símbolo de uma alma que venceu, não pelo dinheiro, mas pela fé, pela humildade e pela justiça divina. Porque no final das contas, o que vale não é quem tem mais, mas quem permanece de pé quando o orgulho tenta te derrubar. E quem tem fé, meu amigo, pode ser humilhado por um instante, mas é exaltado por toda uma vida. Se essa história te tocou, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar, acompanhando histórias reais de fé, superação e justiça divina. Cada like que você deixa aqui é uma bênção entrando na sua vida. Cada inscrição é um passo que você dá rumo à prosperidade e à vitória. Compartilha esse vídeo com alguém que já foi humilhado, desacreditado ou julgado pela aparência e diz para essa pessoa, a fé do simples é o maior poder que existe na terra. Porque o que é para ser seu, ninguém tira, ninguém atrasa e ninguém impede. Fé, humildade e justiça. Foi assim que o fazendeiro venceu. E é assim que você também vai vencer. Até a próxima história.